Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e nessa semana a gente recebe o Rodolfo Oliveira. Bom, o Rodolfo começou no triatlo em 2008, mas ele brincou que desde a barriga da mãe dele ele já era atleta. A mãe dele, professora de natação, nadava com ele já na barriga. Então ele falou que desde sempre é atleta, então o esporte já estava muito natural na vida dele e o triatlo entrou em 2008 para nunca mais sair. Já tem no currículo aí 15 Ironmans, 4 vezes em Kona. Ele fala até sobre a primeira vez que ele se classificou para Kona, que ele nem sabia como é que era esse negócio, resolveu não pegar a vaga. Então ele conta um pouco sobre isso. É treinador também de triatlo, então também não conseguiu escapar ali, né? A mãe treinadora também, né? Educadora física ele também. Então treinador ali na Santos Treinos. Estão conversando também sobre essa parte da carreira dele. Mas eu convidei o Rodolfo aqui porque o Rodolfo tem uma mensagem muito importante aí para o esporte. Em 2025, 4, 5 dias antes ali do Ironman 70.3 de Brasília, sentiu forte dor de cabeça. Fez uma ressonância quando ele descobriu que ele tinha um tumor no cérebro. Teve que operar dias depois, e 2025 foi um ano de muitas descobertas, muita luta, mas sem nunca tirar o esporte da sua vida. Inclusive, uma das coisas que ele fala que é sobre a recuperação que ele teve, nunca antes vista pelos médicos, os médicos falaram muito sobre isso, tem muito a ver com o esporte. Nessa recuperação, ele colocou, a gente fala muito sobre fé também nesse episódio, colocou nas mãos de Deus aí o 70.3 de Brasília de 2026 e o que aconteceu, e ele fez a prova. Então ele conta sobre esse retorno ao esporte com essa nova mensagem, com esse novo papel que ele vê e como foi, né, todo esse 2025. Esse episódio não é um episódio fácil para mim, então eu não falo muito da minha vida pessoal, muitos, mas meu pai faleceu por causa de um câncer no cérebro. O Rodolfo não sabia disso, então no meio do episódio eu converso com ele sobre. É a mesma doença que o Rodolfo teve, e então é o mesmo tipo de câncer, né, que o Rodolfo teve. Então para mim é um episódio muito emocionante. Vocês já sabem que eu sou meio chorão, então tem mais disso aí no episódio. Mas foi um episódio muito especial também ver histórias positivas de uma doença tão dura como é um câncer e um câncer no cérebro. Tá? Então já avisando vocês aí que eu já estou emocionado aqui falando, né? Então, mais um papo muito legal sobre sobre a ressignificação do esporte na vida e a mensagem que o Rodolfo hoje passa, junto com a Kari, a esposa dele, ele fala muito sobre isso também, pra gente. Então, foi um episódio muito legal e, pessoalmente, um episódio que me conforta bastante. Antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, então, a Ticket Sports, a Felt, a ON, a Blue Seven, a Feedzone, Plant Power, a Outlive e a Rosa V são nossos parceiros. Vou deixar na descrição aqui desse episódio todos os links dos parceiros, com os respectivos cupons de descontos também. Vou deixar o link do MT Desconto, vocês encontram não só esse, como todos os nossos outros parceiros de cupom. Lembrando, toda vez que você usa o cupom, vocês se ajudam, mas ajudam também muito o Mundo Tri. E lembrando, se você curte o nosso conteúdo, vocês podem ser membro do nosso canal. Do lado do botão escrito tem um botão Seja Membro. Aí vocês vão ver os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um joinha por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. Beleza? Lembrando, se você tiver no telefone, esse botão não aparece, mas a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês. E é isso, sem mais delongas, vejo esse papo muito legal com o Rodolfo Oliveira. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT Cash. Hoje eu recebo aqui meu amigo Rodolfo Oliveira. E aí, meu velho, tudo certo? Tudo certo, mano. Graças a Deus. Tudo bem. Boa, vamos conversar bastante, vamos falar desse último ano aí também. Mas Vamos lá. antes de mais tudo, cara, queria saber tu é de Goiânia? Nascido e criado em Goiânia? Não, tu é de onde? Sou de Goiânia. Nascido e criado aqui em Goiânia. A gente Boa. fala que é o goiano comedor de piqui. Esse é o Raízes mesmo. Esse é o raiz, mano. E sempre ligado no esporte, cara? Sempre, como é que foi tua de infância assim? Cara, sempre ligado no esporte. Eu falo que desde a barriga da minha mãe eu tô no esporte. Porque minha mãe, ela é professora de educação física, professora de natação. Então, ela grávida ainda, trabalhando, então eu estava ali na barriga dela, ela dando aula. Então, minha vida inteira foi praticando esporte, cara, da natação. Depois eu fui para o mountain bike. Daí, depois do mountain bike, aí eu migrei para o triatlon. Conheci o mundo do triatlon ali. Mas sempre envolvido, desde que eu me entendo por gente, cara. Não dava nem pra fugir. Não dava nem para fugir, não tinha como. Mas o triatlo e mountain bike é o quê? De moleque, assim, adolescente e tal? O triatlo entrou em que fase aí da tua vida?
O mountain bike eu comecei ali, cara, por volta dos 14, 15 anos ali, mais ou menos. E aí andava de brincadeira mesmo, de auê, aí sempre acontecia algumas provinhas aqui em Goiânia, e aí eu comecei a fazer as provas, né? E aí ali para os meus 19, 20 anos, eu comecei a andar um pouquinho mais sério com a turma aqui, aí já Hum. comecei a participar dos campeonatos goianos aqui. E daí eu conheci o triatlon, cara. Foi assim que eu estagiava numa academia aqui em Goiânia, e é engraçada essa história, porque eu estagiava nessa academia, eu chegava ali 2 horas da tarde, mais ou menos, e aí tinha um doido dentro da sala de spinning, pedalão lá. Eu chegava 2 horas e o cara ficava lá a tarde inteira, eu saía da academia por volta das 18 horas, o cara tava lá ainda. E, cara, tem alguma coisa que está de errado, né? E aí, no decorrer dos dias, eu ia lá, ficava conversando com ele, levando água para ele. Eu falei, mano, mas que você tá tanto tempo pedalando aqui? Ele falou, não, vou fazer uma prova, cara, eu tenho que treinar para essa prova, enfim, é uma prova muito longa. E aí, essa prova era um Ironman, né? Até o doutor Marcelo Prado, que é aqui em Goiânia, enfim. E aí, ele falou, ele começou a me explicar sobre o Ironman, sobre o triatlo, mas especificamente sobre o Ironman. Eu falei, cara, que bacana. E daí ele falou, por que que você não experimenta essa modalidade? Você já faz mountain bike, eu já vi que você nada aqui na academia, por que que você não experimenta? Vai ter um troféu Brasil aqui em Goiânia. Acho que era em 2008 isso, cara. E aí, por que que você não experimenta fazer a prova? Você vai sair bem, cara. Se você tá treinando, tá? Eu falei, Marcelão, eu só nado aqui de brincadeira, cara. Piscina é diferente de lago. Ele falou, não, você vai se dar bem e tal. E aí eu falei, então eu vou fazer esse negócio. Eu tinha uma road, já tinha comprado uma road, já pedalava de road também. E aí fiz inscrição, acho que foi o último Troféu Brasil que teve aqui em Goiânia, acho que foi 2008 mesmo. Daí eu fiz, cara, mas eu sofri tanto nessa prova, velho. Sofri tanto. Saí do lago literalmente gatão, cara. Falei, cara, achei que eu ia morrer dentro da água. Assim. Era 750 metros, era um sprint. E aí foi meio que na força do ódio mesmo que eu comecei a treinar certinho pro triatlo, porque eu falei, cara, eu vou treinar e vou fazer uma prova bem, e nunca mais vou fazer isso na minha vida, porque eu não quero isso na minha vida. O negócio é muito sofrido. E aqui é bem, a altimetria aqui aonde foi a prova foi no Alphaville, a altimetria bem alta, assim, mesmo, bem difícil, bem desafiador. E eu sofri demais, cara. Mas aí passou a prova, aquele negócio quando a gente faz o Ironman, né? Nunca mais faço, no outro dia tá fazendo inscrição para a prova, né? Daí voltei, aí comecei a treinar e logo já comecei, já conheci o Santiago aqui, por acaso também, já conheci ele numa loja de bike aqui, aí a gente começou uma trajetória toda no triatlo aí. É sempre assim, eu podia ser, o que podia traumatizar acabou viciando, né? Virou o contrário, cara, exatamente. E, cara, é legal você falar isso do Troféu Brasil aí, porque eu já conversei, já tivemos algumas conversas, mas eu entrei no triatlo, o Troféu Brasil já estava só em Santos. E todo mundo falava, não, Aham. teve etapa em BH, era Brasil mesmo, rodava mais e tudo. É, rodava no Brasil inteiro. Pô, que legal, velho. E aí depois a gente tava falando um pouquinho off, né? O tempo que Goiânia ficou sem prova, né? Até voltar agora, né? Teve mês passado, acho que teve uma prova, né? Teve uma provinha aqui, teve É. uma. A federação está tomando um corpo Hum. de novo aqui, sabe? Eu estou sentindo que está tomando um corpo de novo, porque Goiânia é muito propício para fazer o triatlo, cara. É muito bom, tem uma cidade muito boa, muito acolhedora. A gente tem excelentes locais de treino aqui. Então, é uma excelente cidade para praticar o triatlo, corrida, ciclismo, enfim. Mas tá tomando um corpo de novo aqui. Eu estou sentindo que agora acho que vai pegar de novo. O pai do Joãozinho tá tomando frente da confederação. Eu acho que agora vai tomar um corpo aqui de novo para ter mais provas aqui. E como é que era o triatlo nessa época aí em Goiânia, né? Que hoje a gente conhece, falou, né? Hoje tem muito triatleta, a gente vê o cenário, você vê que Ah, toda vez eu acordo tem lá, pedalou um monte de gente no autódromo de Goiânia e falo, pô, velho, e eu aqui dormindo e tal. Mas como é que era o cenário em 2008 do triatlo aí? cara, basicamente aqui é o Santiago, né? Ah, o O Santiago tem Santiago 70 anos de triatlo, né? foi meio que o pioneiro mesmo, assim, pensando em assessoria esportiva, né? É, Tem o Guilherme Prudente, que foi antes do Santiago, que foi até o Guilherme Prudente que começou a treinar o Santiago, que legal. mas em assessoria mesmo do Santiago, e tem o André Vilarim, né? Foram as duas maiores assessorias aqui em Goiânia, Uhum. que realmente fomentaram o triatlo aqui em Goiânia nessa época. E era muito legal essa época, cara, porque era bem mais raiz mesmo, né? A gente era bem mais próximo do outro ali. Então, tinha uma competitividade muito grande, assim, entre
Santiago Ascensi, André Vilarinha, a equipe ali, mas na amizade mesmo, Uhum. assim, era muito bom. A gente viajava junto. Eu lembro de Pirassununga, a gente alugou um ônibus aqui, juntou o Santiago com o André Vilarinha, foi todo mundo de ônibus para Pirassununga. Ah, foi uma viagem muito Que maneira, legal. muito maneira. Hoje perdeu muito essa relação, Uhum. assim, mas na época era muito bacana, cara. E aqui em Goiânia sempre teve muitos atletas fortes, né, cara? Sim. Forte de ciclismo, forte de corrida ali mesmo. E o Santiago, né? O Santiago trouxe muita coisa para cá, né? Na época que ele era profissional ali mesmo, então tudo do bom e do melhor do mundo realmente ele trazia para cá, porque faz esse intercâmbio muito bem, né? Brasil e Estados Unidos aí, na segunda casa dele é lá, e então ele trazia tudo que tinha de novo e de bom, ele trazia aqui para ele, né? E reverberava para a assessoria inteira. Então o triatlo cresceu muito, cara, em treinamento, em tecnologia aqui em Goiânia. A gente fala que aqui em Goiânia tem gente que tem. Gente fala, não, isso é concreto. As bicicletas são mais caras do que os carros. Porque aqui, cara, o negócio aqui é diferente. Você pega no autódromo ali, é igual passando carro importado, assim, sabe? Ali é igual as bicicletas, é Quinio, é Cervelo, é BMC, é tudo, mano. Aqui é diferente a parada aqui. E, cara, aí o triatlo entrou e tal, você já era professor e você decidiu também trabalhar com, porque né, começou a gostar, tomar gosto, mas também resolveu que se fosse sua Exato. profissão também ali. Exato. Coincidentemente, como a gente estava falando, eu fui na loja de bicicleta e conheci o Santiago. Nessa época, foi a primeira planilha que eu peguei com ele. E aí já comecei a treinar com ele, foi bem no começo da assessoria mesmo. Daí ele já me convidou para trabalhar com ele como professor. Se eu não estou enganado, eu fui o primeiro professor da assessoria lá atrás, isso 2000 e, caramba, 2007, mais ou menos ali, 2006. E daí eu conheci o Santiago e já comecei como treinador e até hoje estamos juntos aí. Então, tudo que realmente eu sei e conquistei no triatlo foi muito em função de estar aqui na assessoria, né, com o Santiago, ensinou muita coisa. Eu falo que teve um tempo da minha vida que eu passava muito mais tempo com o Santiago do que com a minha esposa. A gente viajava muito junto, ia para a prova junto, fazia camp junto. Então, realmente, aprendi muito com ele. Desde então, já faz quase 20 anos aí que eu estou trabalhando, sendo treinador e também competindo, Uhum. no triatlo. E imagino também que era, cara, um desafio, porque hoje hoje já tem um monte de coisa, um monte de informação sobre triatlo, mas 20 anos atrás ainda era um negócio, ainda é um esporte muito novo, né, cara? Ainda tem muito aprendizado do triatlo, mas imagino também que era um negócio, cara, de cavando ali para pegar informação, para poder Ah, montar, né, tudo. muito. Assim, é como eu te falei, eu tive um trampolim muito bom que foi o Santiago, Uhum. né? Porque como ele fazia esse intercâmbio Brasil e Estados Unidos aí, muito, né? Então ele trazia muita coisa de lá para gente, né? Conhecimento. E ele mesmo aprendia e a Sim. gente aprendia com ele, né? Sem, assim, por osmose ali mesmo. Então foi realmente isso que eu acho que deu um upgrade mesmo. E treinando, né, cara? Assim, a gente nunca parei de treinar e aqui a turma treina de verdade mesmo, porque o povo é viciado mesmo. É. Então, fazendo ciclos de prova, um ciclo atrás do outro, e acho que não tem aprendizado maior do que você estar ali na prática, né? Quando você consegue juntar a teoria com a prática, e é o melhor dos mundos, né? Mas a prática ali te dá uma base muito forte, né? E o Rodolfo Atleta, como é que foi a evolução do Rodolfo Atleta também nesse caminho todo? Porque também tem outro, né? Como você falou, o povo treina forte, aí tem que ficar bom, senão os caras te deixam para trás. É, tem jeito, olha essa competiçãozinha, né? Mas saudável. Cara, eu comecei falando, minha primeira prova 2008, depois eu fiquei um tempão fazendo só sprint, de 2008 até 2012 ali mais ou menos, fazendo sprint, Troféu Brasil, eu ia para Santos mesmo, aí as provas era tudo lá, né? Uhum. Era a época que largava as categorias lá, tinha quase 200 negros na categoria, mano. Era Era um legal negócio demais, né? doido. Era o campeonato, né? Então tinha um campeonato durante o ano, isso era muito legal. Então pegava o ônibus aqui em Goiânia e ia para Santos, fazer uma prova de uma hora e cinco ali, né? Então era um tesão, cara. É. Hoje não tem muito mais isso, né? A galera não quer ir para as provas curtas, né? Então queima essa etapa que é tão importante, né?
Mas aí comecei a fazer prova longa, sem querer também. Fui fazer esse triatlo em Pirassununga, fui para fazer o sprint. Aí um amigo nosso não fez a prova no domingo, o sprint era no sábado. Ele falou, cara, faz a prova. Eu tô com a inscrição tudo paga aqui, conversa com a organização para você fazer. Aí eu conversei com a organização, eu fiz o Pirassununga, aí eu ganhei minha categoria lá. Falei, cara, olha que negócio bacana esse negócio. Porque, como eu não tenho a natação forte, e aí aqui o pedal da turma que é muito forte, então eu conseguia me recuperar no Uhum. pedal, né? E aí saía para correr bem ali, então eu falei, cara, esse negócio é bom. Negócio aqui, essa prova longa é legal. Aí eu comecei a fazer prova longa, mas bem mais para frente. Aí fiz meu primeiro Ironman em 2012, lá em Florianópolis. Acho que não estou enganado, fiz 9 horas e 42 ali. Nem estava esperando fazer isso, até peguei vaga para o Havaí, nem fui, porque nem sabia que era muito bem esse negócio de Havaí. É engraçado, né, cara? E aí, depois aí, eu fui fazendo um Ironman atrás do outro. Aí, então, hoje eu tenho 15 Ironmans, Caraca, velho. tenho quatro participações em Kona. Então, aí cara, todo ano fazendo um ciclo atrás do outro, um ciclo atrás do outro, e acabou que virou um negócio meio que normal e natural a gente fazer Hum. Ironman, sabe? Assim, e aí, como eu te falei, a turma aqui em Goiânia é muito forte, gosta muito de treinar, né? E a assessoria é uma assessoria muito forte em relação a isso, né? Então, tem excelentes atletas, tem o Rafael Brandão, Bruno Manzoni, Gustavo Fleury, o Ah. Marcão, que na época treinava com o Vilarim, então, a turma muito forte de Ironman, né? Então, aqui a gente focava muito nisso, em provas longas, né? Pô, ainda bem que você foi pra Kona depois de novo, velho. Imagina se não tivesse ido, velho, depois. Disse Pois não pra é, mano. Kona. Imagina, mano. Mas foi sem querer, cara. Literalmente, assim, eu fui fazer a prova para me entender como é que era o negócio, sabe? Uhum. E aí virou, Entendeu? foi um resultado que eu não estava esperando de verdade, assim, de Que doido. coração. E no final, aí deu vaga. Eu falei, cara, não tem nem condições de eu ir, não sei nem como é que comprar uma passagem, nada, assim, não tem nenhuma possibilidade. Aí no outro ano eu fui, foi minha primeira participação em Kona, 2013. Aí eu fiz a prova, peguei a vaga e fui para Kona. E você citou outra coisa, até, cara, eu lembro muito de. Eu fiz Pirassununga acho que uma ou duas vezes e veio uma galera, foi o Fleury, inclusive, que levou a bike do amigo meu, que Uhum. treinava com o Santiago, ele foi morar em Goiânia, amigo meu de Brasília, foi morar em Goiânia. O Fleury levou a bike dele para Pirassununga. E pra galera que talvez tenha entrado no triatlo por agora, antigamente não tinha tanta prova de meia distância quanto tem hoje. Não tinha, cara. Era Pirassununga, teve Ubatuba um período também, que era da CIA de eventos Exato. também, né? Tinha o Aham. 70.3 em Penha, que Empenha, é a Beto Brasília, Carreiro. Penha, né? Revezou um período, teve um pouco em Exato. Brasília, um pouco em Penha, mas era um só. Aham. E então era um circuito muito forte de curta distância, do Olímpico, Muito, Troféu Brasil, que muito, era o sprint olímpico, campeonato ano inteiro e tal. Mas muito era isso, era bacana. comum a galera ir para Pirassununga, aluga busão, e é uma galera, e era uma prova fortíssima, um nível fortíssimo. Pirassununga era uma prova legal demais. A viagem era muito legal, né, cara? Na Não, resenha ali, né? era uma prova, e é ainda, né? É uma prova muito É, bacana ainda, né? Mas, assim, acho que foi a primeira prova longa do Brasil, assim, né? A rolar uma competitividade forte mesmo, foi Pirassununga, né? verdade. Todo mundo se encontrava lá, todo mundo viajava, e era isso, era o sprint sábado à É, tarde, eu acho, né? sábado à tarde, É. exatamente. E E o longo no domingo e de o longo manhã. domingo. Tá na Duro, base. no calor, dentro da base aérea, mas, pô, Então, bom final demais. da corrida ali, nossa senhora. E agora deixa eu te perguntar, sua mãe não fica chateada quando você fala que a natação não é o seu forte? Não tem essa cobrança, não? Fica não, mano. Casa de Eu brigo ferreiro, com espeto de ela, pau. eu brigo com ela porque ela me tirou, eu ia entrar para a equipe de treinamento, aí ela, por minha opinião, ela não me colocou, porque eu não queria entrar, e ela respeitou a minha opinião. Eu falei, mãe, você não tinha que respeitar a minha opinião, não, eu tinha que deixar de entrar para a equipe de natação, tanto que eu sofro hoje, né? Ah, mano, porque natação é qualquer de aqui, da maioria, não tem jeito, É, né? não é pra mãe dar ouvido pro moleque, né, velho? Pois é, não tem Fazer o que a jeito, mãe né, cara? mandou. Exatamente, exatamente. Mas serviu de lição para mim. Meus filhos vai ser Vai obrigatório, nadar, obrigatório. é isso. E, cara, você falou do Santiago, né? Tem uma época, eu já te conheço há algum tempo, te acompanho. Você chegou a sair da Sant, né? Montou tua Saí. assessoria e depois voltou, né?
Isso, em 2000, foi na época da pandemia, na época da pandemia, 2021 ali, e daí a gente em casa demais, né? Muito, cabeça explodindo, né? Cara, é agora, vou sair, vou desbravar o mundo, né? Mas foi bom, foi uma experiência muito boa abrir a assessoria. Acho que eu fiquei um ano e pouquinho com a assessoria aberta, com muitos alunos, assim, principalmente aqui de Goiânia, né? Foi bom, fiz muitas amizades. E aí, no final disso tudo, todos os alunos que eu tinha na assessoria, que chamava RD, migraram de volta comigo para o Santiago. Então, a gente só uniu a Uhum. assessoria, né? No final das contas, ficou uma assessoria só e maior, né? Aham. Porque o Santiago sempre teve uma estrutura muito maior aqui em Goiânia, enfim, então eu comecei a ver esse lado também, mas todos migraram comigo e foi, sim, tudo na paz, sempre na amizade ali, mas foi uma experiência muito boa mesmo. Eu acho legal falar até isso porque, cara, empreender é doideira, né? É duro, E, cara, é e eu vejo duro. muito, cara, acho que até falar de assessoria esportiva, né? Acompanhando esse mercado, como é que faz? Eu vejo, não, tem, beleza, tem dois treinadores, daqui a pouco um sai e monta dele. Aí o outro sai e monta dele. Aí daqui a pouco criam 20 assessorias no mesmo lugar, o mercado começa a se pulverizar. Daqui a pouco eu falo, eu acho que a gente vai passar por um momento de fusão das assessorias, porque Sim, aumentou um monte. E não é factível, às vezes está no mesmo bairro, mesma situação, enfim, e é natural que depois se consolide ou vai montar outros formatos e tá, tudo, porque tem a parte dura que é isso, a estrutura, né? Todo dia montar a estrutura. estrutura. Eu tenho Maceió, né? Tem a Sante aqui, conheço o Aham, Kennedy, o pessoal aqui. Cara, todo aham, dia de manhã tem estrutura, tem não sei o quê, tem que sim, pedalar junto. E isso é algo que às vezes eu vejo que a galera não, treinador não. Pô, tem um X alunos, então vou montar a minha que eu ganho mais dinheiro, ou vou ter mais liberdade. Aí depois você vê e fala, puta, mas e os exato, custos, né? E o trampo do dia a exato. dia e tal. E o triatlo tem uma particularidade, né? Para você conseguir treinadores de triatlo não é fácil. Não é. Imagino. Para você ter professores, treinadores bons de triatlo não é fácil. Porque muitos ou têm assessoria, né? Ou não praticam a modalidade, né? E assim, o triatlo, cara, quando o treinador, eu falo isso por experiência nossa aqui na Uhum. Ciência Treinos, que todos os treinadores ali praticam o triatlo. É muito diferente quando você sente na pele ali o que seu aluno vai passar e a confiança que você repassa para ele. E o triatlo não é, acaba que não é um esporte tão democrático, né? Porque tem o seu custo, né, Sim. para professor, para aluno, enfim. Então, para formar professores de teatro hoje, eu vejo que é uma grande dificuldade. Como eu tive também, Uhum. porque quando você monta, por exemplo, eu montei assessoria, todo mundo queria treinar com o Rodolfo, né? E aí colocar o cara para treinar com um professor que realmente não tinha passado o currículo que eu tinha é difícil, é muito Uhum. difícil manejar. E você criar uma equipe de professores de teatro é complicado, não é algo fácil. Eu passei por isso. Então, ao final disso, aí eu até voltei atrás, dei um passo atrás, conversei com o Santiago. Falei, cara, se for da sua vontade também, da gente voltar, por tudo que você até falou, pela estrutura, Uhum. porque aqui ele já estava com algo muito fixo, né? Muito Ah, forte aqui, uhum. né? Já estava tudo organizado. E foi muito bom, cara. Zero estresse, zero problema. Estamos aí junto até hoje. Certo. Não, é bom. E tentar empreender também, passar, acho que o Rodolfo que voltou também não é o mesmo Não, Rodolfo que foi, né? Aprendeu em um ano e outro meio mundo. uma faculdade, né? Ah, De outro gestão, mundo. outro Acho que rolê. isso aí é um passo que todo mundo tem que dar na vida, literalmente, assim, cara. De realmente assumir um risco mesmo, né? Sim. Assumir um risco e entender o que é empreender, principalmente no Brasil, né? Que não é algo fácil, né? Não, e acho que, cara, uma outra coisa que é a lição também, tipo, você saiu e voltou, né? Que é sinal que você saiu com portas abertas, sempre Ah, respeitando e sempre, tudo. Que às vezes eu sempre, também cara. vejo brigas e. Não tô falando só de assessoria, tá? Depois a galera Uhum. vai falar, tá falando de quem, né? Não, tipo, às vezes o cara sai do emprego, sai brigado com todo mundo, tempos depois quem tá te entrevistando do outro lado é uma outra pessoa que trabalhou com você, sabe? Então acho que a importância disso, né, cara? Acho que fazer os movimentos, mas sempre deixando as portas abertas Ah, e com certeza, cultivando cara. amizades aí, carinho por onde passa, né? Sempre. Ah, eu sempre priorizei muito isso, viu, Gabriel? Até aqui em Goiânia, com as assessorias aqui de Goiânia, eu tento sempre ser amigo de todas aqui, cara, de realmente parar, de pegar na mão, de conversar.
e de mostrar realmente o interesse pelaquela pessoa, sabe? Porque, infelizmente, tem, cara, essa rixazinha Sim, entre assessorias. Aqui em Goiânia tem, não sei em outros lugares, mas infelizmente tem. Mas eu tento sempre quebrar isso, sempre, cara, na medida do possível, assim, eu quero ser amigo de todo mundo, é igual você falou, né? Ter as portas abertas se algo acontecer, enfim, é, a gente realmente ser humilde, né, cara? Tem que sim. ser humilde e reconhecer. Cara, avançando um pouco no tempo aí, bom, 2025, um ano que literalmente transformou a tua vida aí. Você estava treinando para 70.3 Brasília e até que descobriu um É, tumor. cara, tava treinando, enfim. A gente descobriu aí 3 dias antes da 3 prova, dias, cara. 3 dias antes da prova. A prova foi dia 24, né? Foi no domingo que a gente descobriu, tipo, numa quinta-feira. Quinta-feira. Comecei com dores, fortes dores de cabeça, assim, e depois já pulou que eu comecei a ter uma noção de espaço muito ruim, comecei a perder a noção do espaço, assim, sabe? Tipo, ia sentar na cadeira, quase que eu caía da cadeira. Teve um último treino que eu fiz que eu estava indo para Bela Vista, aí tava tendo uma construção aqui em Goiânia, aí tinha aqueles cones grandão, só bati no cone, cara, de lado, assim, parece que assim, se não via, sabe? Então eu Caramba. já estava com essa percepção de espaço muito comprometida. E aí, por essas fortes dores de cabeça, a gente procurou um médico, né? Procurou um neuro, a gente fez uma ressonância. Tanto a gente levou a ressonância para o médico aí na sexta-feira e assim, torcendo para o médico liberar para não fazer a prova no domingo, né? Triatleta E, sendo triatleta, né? falei, não, vamos, e eu assim, não tinha nem noção, né, cara, o que ia acontecer. Eu fui um cara sempre muito saudável, assim, fora dos treinos, né? Então eu sempre me alimentei muito bem. A Karen, minha esposa, é nutricionista, e ela preza muito por uma nutrição funcional ali, que é muita comida mesmo, ali, comida de qualidade. Uhum. Então eu sempre fui muito saudável em relação a isso. E aí a gente pegou essa ressonância e a primeira coisa que a gente fez, ChatGPT, né? Jogamos ele no ChatGPT, aí é só coisa ruim, né? Só que mesmo assim, que esse tanto de coisa ruim, a gente não sabia ler, né? Não sabia o que era aquele tanto de coisa ruim. Mas aí a gente ligou para um amigo nosso, até o Rafael Aragão Amarelo, né? Você conhece Sim, ele também, conheço. ele trabalha com os médicos aqui em Goiânia, na parte de neuro. Falei, Joe, me indica um médico aí que eu tô com um exame aqui que alguém tem que ler para mim. Aí ele me indicou e a gente mandou para esse médico, e aí ele já falou algo assim que ele quis ser carinhoso, mas que a gente sabia que é no nível da gravidade, né? Falou que eu estava com lesão cerebral, que era para mim, eles estavam viajando, que era para mim procurar na segunda-feira procurar um médico para ver que era a solução do problema, né? Não quis pôr muito dele na reta Uhum. ali, porque estava falando pelo telefone, lógico. Uhum. Mas foi 3 dias antes da prova, eu descobri aí um tumor cerebral de 3 centímetros na, na cabeça, né? No lóbulo occipital, e um tumor maligno de grau 4 assim, é um dos piores que pode existir hoje, assim, de diagnóstico, né? Ele tem uma característica muito forte de ter recidiva, né? E quando ele volta só na cabeça, ele não volta em nenhuma outra parte do corpo. Então, por isso que eu tenho que fazer umas ressonâncias de controle aí, então é só Uhum. ressonância. Mas estamos aí, cara, estamos firme, forte, vivendo um dia após o outro, sem deixar A esse peteca cai. diagnóstico direcionar, Aham. a peteca cair mesmo, né? Não deixar esse diagnóstico direcionar o rumo da minha vida. Eu decidi isso, que ia ser assim e que vai ser assim até a hora que Deus quiser que eu permaneça aqui na Terra. Vai ser assim, não vai ser diferente, não. Uma coisa que eu não te brifei, cara, antes da nossa conversa, pode ser que eu chore aqui, nesse momento. Eu também, porque eu tô chorando também, mano. Em 2018, eu morava fora do Brasil e você está contando a história, eu tô, enfim.
Eu morava fora do Brasil, fui morar fora, fui morar na Itália, para um banco que eu trabalhava, e meus pais foram me visitar lá. Primeira, viagem internacional dos meus pais na história, da vida deles e tudo, e eu que estava lá. Então, muito cenário de eu poder proporcionar isso para meus pais, né? Meus pais irem lá ver, de certa forma, meu sucesso também, né? Pô, né? Meu filho, Lógico. né? Tá dominando o mundo, tá voando e tal. Então, pra galera que não sabia, eu não tinha nada a ver com esse negócio de comunicação, eu era bancário, de planilha, nada a ver. E quando meu pai chegou lá, cara, meu pai é um cara de exatas, sempre muito certinho nas coisas e tal. E eu lembro que quando a gente pegou o carro, o GPS falava vira à esquerda. E meu pai virar pra onde? Eram algumas coisas assim muito estranhas. E eu falei pra minha mãe depois, a família toda de carioca, então, porra, é pra cá, porra, não sei o quê, não tá vendo? Não sei o quê. Aí eu falei, mãe, meu pai tá estranho. Meu pai não erra direita e esquerda. Não faz sentido isso. Ela, não, é o jet lag. Aí eu falei, me promete uma coisa, quando voltar pro Brasil, você leva meu pai no hospital, porque alguma coisa não tá legal. E eu moro já longe dos meus pais há muito tempo, já estou há 19 anos fora de casa. Então, quando Uhum. você vê a pessoa depois de muito tempo, você observa coisas que quem está lá no dia a dia não observa. Cara, não vou alongar muita história, foram 20 dias que a gente ficou junto. No último dia que eles foram embora, minha mãe acendeu a luz. Meu pai sempre foi o cara mais atrasado de todos. Sempre. Sempre. Atrasado para tudo. Minha mãe ligou a luz, e quando ligou a luz bateu no olho, e meu pai já estava com a cabeça explodindo, só que meu pai não falava nada. Ela, não, toma uma aspirina aqui, toma uma Neosaldina, toma alguma Uhum. coisa aqui. Pô, teu pai tá atrasado, que não sei o quê, que não sei o que lá. Meus pais voltaram pro Brasil. Quando voltaram, fizeram escala no Rio para depois ir para Brasília. Na escala do Rio, meu pai já não conseguia andar direito. Tiveram que sair com a cadeira de roda e tal, enfim. Levaram meu pai, chegou em Brasília, foi pro hospital. Ah, não, é jet lag, toma aqui remédio, vai pra casa. Deu 2 dias, cabeça, cabeça, cabeça. Cara, resumo da ópera. Meu pai foi diagnosticado com um GBM, glioblastoma multiforme, Elevação. que Vamos, é igual ao que seu. era. Era o seu. E, cara, eu lembro, é uma situação que eu lembro muito porque onde eu tava, eu lembro quando minha mãe me ligou, fala, cara, não é AVC, a gente achou que meu pai pudesse ter tido um AVC na viagem e tal. Foi o GBM, meu pai 2 dias depois entrou na faca, né, já operou e tudo. E, cara, meu pai faleceu em 11 meses, 60 anos de idade. Não era atleta, não tinha, enfim, Uhum. algumas coisas. Então a tua história também é uma história que eu não te dei essa brifada antes, porque eu queria também ouvir do teu lado. Enfim, é uma história que para mim tem, a tua história tem, conecta muito com a minha vida por causa disso, mas eu lembro também e tal. E quando eu vi o que era, imaginei que o teu pudesse ser o GBM também. E então por isso também que eu queria te ouvir Uhum. disso tudo, porque eu sei de perto, não tão de Você perto, já porque passou continuei na de Itália, perto, né? né? Mas o quão duro é o diagnóstico, quão duro é. Mas uma coisa que, cara, eu admiro muito e te acompanhei de longe foi a conversa positiva da história, não a tomei a porrada né, e eu vi você postou muito, né, muito sobre fé, né? Eu vi vocês postando Uhum. bastante, tudo, mas vi Isso. você sempre o sorrisão ali, né? É. Que não é fácil e às vezes não é também o que você está sentindo, mas é o que você quer passar, né? Também. Exato. A gente tem que ter esse cuidado, né, o Gabriel, assim, porque realmente quando o diagnóstico vem é algo assim assustador, né? Porque você fica realmente, você perde o chão, né, cara? Não tem fazer o que agora, né? E a gente sempre fica escutando câncer de longe, 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 mas a gente não tem ninguém vai ter Uhum, essa dimensão se não passar. Não tem como, cara, falar, só de escutar você sabe o que que é. Não, cara. É só quem passa que entende o que que é você viver com isso, né? Literalmente. Então, mas assim, foi uma decisão que a gente tomou, eu e a Karen, lá quando a gente recebeu o diagnóstico. No começo foi, eu não estava entendendo muita coisa, então a gente foi fazendo tudo no automático, então foi muito rápido, a gente descobriu, já fomos para a cirurgia, já fomos para a mesa e já voltamos, e rádio, químio e muita coisa. Só que aí tem os momentos de baixa, né?
lógico que momentos de baixa. E nesse primeiro momento de baixa, assim, a gente decidiu, literalmente, que o diagnóstico que a gente tinha na mão, ele não ia direcionar a nossa vida. A gente não queria isso. Então, a gente decidiu realmente em viver. E, cara, o tempo que a gente for, que Deus nos permitir estar aqui na Terra, a gente vai viver da melhor maneira possível. E isso foi até uma fala muito forte da nossa médica, assim, nossos médicos foram, cara, Deus foi muito precioso com a gente colocar os médicos muito preciosos nas nossas mãos, que na nossa primeira consulta, assim, ela olhou para mim e falou assim, você foge de todas as minhas estatísticas, porque você é saudável, você tem uma vida relativamente sem estresse, você é um cara tranquilo, você é um cara calmo, você treina. Então, eu não posso te dizer o que que sucedeu para você ter isso. Mas de uma coisa eu posso te falar: viva a sua vida, seja feliz, faça o que você mais gosta de fazer, esteja no meio de pessoas boas e esqueça essa doença. Esqueça. Tudo que tiver relacionado com o seu tumor, eu vou saber primeiro que você. E eu vou te passar a notícia. Então, só se preocupa em viver. Faça o que você ama fazer. E foi isso que a gente decidiu. Desde que a gente realmente recebeu esse diagnóstico, a gente decidiu isso. A gente peço a permissão para falar um pouquinho sobre fé Claro, pô. para você, porque foi algo assim que nos sustentou e tem nos sustentado muito, porque há 3 anos atrás eu era ateu, realmente não acreditava em Deus, e a gente nos converteu há 2 anos e meio atrás aí, e assim, eu vejo a mão de Deus me convertendo 2 anos e meio atrás para me viver esse processo. Porque hoje chegou o momento que a gente falou assim, que não tem mais nada para a gente fazer, não tem o que a gente fazer. Então, pela força do nosso braço, a gente não vai mais. E a gente realmente entregou a nossa vida, eu e a Karen, nós dois, a gente resolveu entregar a nossa vida para Deus, a gente começou a realmente a ter revelação dessa parte de Deus, sabe? A gente entrou para a igreja, a gente começou a liderar a célula na igreja e a gente começou a ver um novo propósito na nossa vida. E aí foi onde Deus começou a transformar essa doença em algo muito poderoso na nossa mão, na minha mão principalmente, né? Que ele me deu um propósito novo de vida, cara. Literalmente é mostrar para as pessoas que estão passando por um processo igual eu estou passando, que existe vida depois do diagnóstico. Porque o que mais mata, Gabriel, assim, eu tô convivendo com pacientes oncológicos, né? Então, eu vejo que o que mais mata não é a doença em si, cara. É aqui, cara. Sim. É a pessoa se entregar. E, assim, isso eu decidi para Deus em primeiro momento e para Karen que eu não ia me entregar, porque eu quero viver muita coisa ainda nessa vida, cara. Eu quero muito. Tem muitas coisas, assim, que são coisas eternas que eu quero viver ainda. Eu quero ter meus filhos, eu quero ter uma família. Desculpa. Não, cara, pode. É bonito de ouvir isso, velho, porque, como eu te falei, desse lado, eu passei. Eu lembro quando eu ouvi o diagnóstico, eu lembrei do Oscar, jogador de É, basquete, não, porque também de tentar. Quando minha mãe falou, eu lembro onde eu tava, eu lembro tudo, eu falei, tá, é no cérebro? Pô, beleza, o Oscar operou, o Oscar ficar bom, vambora, vamos ficar bom, velho. Não tem. é, Porque eu acho, concordo muito com você nisso de. Cara, ouvi estando perto, mas não era eu, né? No teu caso, era você, de ouvir isso e tem duas escolhas, né? Vamos lutar e vamos seguir ou eu vou exato. me entregar, né? E, e não é, mas não é fácil, é muito mais fácil falar do que fazer, né, Não cara? não é fácil, cara. E aí eu vejo, assim, muita parte do esporte também, da disciplina. Eu entrei de cabeça, cara. Eu falei, cara, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer para mim realmente viver. A gente mudou drasticamente nossa vida em relação a mais ainda ter uma vida mais saudável, Uhum. porque eu tenho que ver a realidade, Sim. né? Eu tenho um diagnóstico que esse tumor ele pode voltar a qualquer momento.
Então, eu tenho que preparar o meu corpo para, se ele voltar, estar o mais forte possível para buscar minimizar esse problema, né? Então, a gente realmente mudou a parte da alimentação, a gente tirei totalmente açúcar da minha vida, farinha, enfim, algo Hum, positivo e por bem, sabe? sim. Assim, nível de estresse, que eu acho que é o principal, né, cara? Hoje eu tento, assim, ser o cara mais tranquilo possível, realmente, e realmente não ficar pensando nisso, cara. Eu pedi para a Karen me blinda, eu não quero saber se chegar notícias ruins, não deixe chegar até em mim, que eu não quero saber. Eu quero viver uma vida boa. E isso, assim, eu tenho que agradecer muito a Deus, a esposa que eu tenho, que aí a gente entende o quão valioso é você ter uma mulher do nosso lado. Assim, no nosso briefing que a gente Hum, estava conversando, que você foi para Maceió por conta da sua namorada. Cara, não tem nada mais importante, pessoalmente falando, na vida depois de Deus, para mim, do que a minha esposa. Não tem. O que a Karen fez na minha vida, cara, que nós dois juntos uhum, estamos construindo, a gente fala assim, que esse foi o ano mais desafiador da nossa vida, mas esse último ano foi o ano que a gente tem que mais agradecer a Deus de tanta revelação que a gente teve da vida, de viver, de saber o que que é um casamento, sabe? De saber, de ter uma vontade de ter uma família, de ter filhos, de algo que nunca passou pela minha cabeça. Então, e aí entra muita parte de Deus, né? Que a gente uhum. está muito, muito fundamentado em Deus, que é a nossa rocha mesmo. A gente está procurando nele, tá a todo momento as nossas respostas, cara, e entregando realmente nossa vida para ele e descansando, cara. Eu estou vivendo, cara. Não vou deixar de viver. Não, tá Enquanto ele certo. me quiser aqui na terra, enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou honrar o nome dele, como eu estou fazendo, cara. E com um propósito, cara. Eu quero levar uma mensagem, eu vou levar uma mensagem. Não só de performance, eu adoro performance, eu adoro números, eu adoro para pegar um troféuzinho, pegar uma vaga, eu adoro. Tá inerente a nós, né, cara? Hoje, realmente, eu tenho um propósito de vida, Gabriel. Então, e eu vou, a cada dia mais, eu tenho certeza que isso vai se tornar muito mais forte na minha vida. Eu quero, literalmente, de verdade, assim, do fundo do meu coração, eu quero ajudar. Eu quero ajudar pessoas, cara. Uhum. Eu entendi que o nosso propósito nesse mundo aqui é ajudar pessoas, cara. E é isso, principalmente essas pessoas que estão passando por tudo que eu já passei, por tudo que eu estou passando, enfim, eu quero realmente ajudar. E o esporte, o triatlo é uma ferramenta que eu tenho para isso. Atingir outras pessoas, mostrar o que Deus fez na minha vida, na minha família. Eu quero realmente levar essa mensagem comigo até os últimos dias que eu estiver aqui na Terra. O... Cara, enfim, é um negócio, muita coisa, vem muita coisa, muita lembrança na cabeça também. Cara, eu queria te perguntar, e aquela pergunta de triatleta, em quanto tempo você voltou a treinar depois da cirurgia e tudo? Como é que foi? Porque eu imagino que deve ter falado, tá bom, doutor, não, beleza, eu vou entrar aqui, vamos tirar aqui meu rádio, tá bom, mas dá para treinar, dá para fazer uma coisa. Até porque também, acho que corroborando o que você falou, eu acredito muito que é o remédio, o esporte é remédio também, né? Então você manter o teu corpo ativo, o teu Total. corpo forte vai te ajudar a combater isso aí. Total. Eu até falava para a cara, eu falava, linda, se eu estiver num ciclo, eu estou saudável. Então, que eu esteja num ciclo, que eu esteja fazendo algum ciclo por alguma coisa. Porque se eu estiver num ciclo, eu estou comendo bem, eu estou dormindo bem, eu estou treinando bem. Então, logo depois da cirurgia, enfim, aí eu tive que ir em UTI e tal, fiquei 2 semanas parado. E aí eu já comecei a fazer minhas caminhadinhas, comecei a sentar e levantar no sofá. Mas, Gabriel, foi muito rápido, cara. Foi assim, minha recuperação foi algo assim assustador, assustador, cara. Então, literalmente, eu não parei de treinar um dia depois dessas primeiras 2 semanas. Eu já voltei a fazer minha caminhadinha, e de preferência ia para onde tinha outras pessoas também, para me ver, outras pessoas. Uhum. Mas voltei muito rápido, cara, muito rápido, assim. Os médicos assustaram, literalmente, assim. E aí, vamos falar aí que depois de um mês eu já estava correndo, estava pedalando. Correndo não, pedalando dentro de casa, desculpa, correndo não. Pedalando no rolo ali já. O médico me liberou, eu falou, ó,
tá liberado, mas sem intensidade. Eu falei, como é que eu vou controlar essa intensidade? E o duro que nem eles sabiam, né, cara? Porque é algo muito novo, Uhum. né? Ele falou, é leve, é leve. Eu falei, leve é relativo, né? Mas assim, Gabriel, eu não parei de treinar desde que eles me liberaram. Todos os dias eu treinava, eu Que fazia legal. alguma coisa. Eu estava ou pedalando aqui dentro de casa. E eu acho que isso que me sustentou, cara. É a prática da atividade física, é a disciplina, é a rotina, é estabelecer a rotina ali, a alimentação, acho que é o ponto primordial em tudo isso, né? A parte da recuperação é muito fundamentada na alimentação e a Karen é muito louca com a alimentação aqui dentro de casa. Então aqui a gente só come alimento orgânico, não tem nada de açúcar, não tem óleo nenhum, não tem farinha. E para mim achava que isso seria algo muito difícil, porque eu sempre Uhum. fui de querer comer umas besteirinhas e tal, mas mudamos, cara, literalmente, e hoje eu me sinto muito melhor. Eu falo que eu sou um Rodolfo muito melhor do que antes desse diagnóstico, sabe? Porque a gente mudou tantos nossos hábitos de vida e foi o que nos sustentou, tá? Na parte, algo interessante que é bom de eu colocar, que no tratamento de rádio de químio, que eu fiz aí 45 dias muito forte com os dois junto, logo depois da cirurgia. A Karen entrou com uma alimentação diferente, onde a gente entrou aqui com uma dieta cetogênica para realmente estressar o máximo possível meu corpo, porque quando a gente faz a rádio, a gente precisa de estressar as células. Uhum. Então, ela estudou bastante sobre isso, então foi algo que ajudou bastante a gente também nos resultados. Então, nessa parte de radioterapia, a gente entrou com uma dieta diferente. E logo depois a gente já voltou com uma dieta bem low carb, muito baixo carboidrato, e deu super certo, mas tudo muito fundamentado. Como eu falei, a cara, ela tem o prazer do estudo, então Uhum. ela realmente entrou de cabeça nessa parte de tratamento oncológico, né, nessa parte de alimentação, e foi o que nos sustentou. Então, mais uma fatia aí, mais um tripé, né, do que nos É. sustentou aí, que eu falo que foi Deus acima de tudo, né? Alimentação e atividade física, tá? Não, cara, que massa ouvir tudo. Que eu, é isso, assim, quando meu pai, eu lembro meu pai fazendo a promessa pra mim, ele falou, ó, quando eu sair daqui, quando eu sair disso, eu vou fazer esporte. E eu já falava, eu já tava com 60 anos, falei, pô, pai, tinha que fazer alguma coisa, tem que comer menos. Meu pai adorava comer salaminho, aqueles embutidos, Coca-Cola pra Nossa, esse é o caramba, pior, esse é o pior, mano. O comia, câncer ainda, esse é o né, pior, velho, dos embutidos. um monte de tal. E uma coisa engraçada nessa história, meu pai com 60 anos de idade não engolia comprimido, cara. Caramba, caramba. Imagina, 60 anos de idade. Aí veio os remédios da quimio, um negócio gigante. Conclusão, ele teve que fazer Gigante. toda a quimio dele internado, velho, que era intravenoso, porque o bicho não conseguia. É mesmo. Eu falei, pô, pai, olha aí, 60 anos, tu tem que ficar aí. E, enfim, acabou fazendo um pedaço da quimio lá internado e tudo, foi tudo por causa disso. Mas eu assim, não tenho o embasamento científico para falar muito disso, mas, cara, tenho certeza que uma atividade física regular, uma alimentação mais equilibrada teria dado ou mais chances ali a Na ele de lutar, sobrevida ali, uma né? sobrevida ali, ou chance de lutar. E, enfim, mas era hábito, né? Já era o hábito, estresse também, enfim, tem outras coisas, outras variáveis ali. Realmente o teu caso é surpreendente, né? De ser novo, novo atleta, tudo, Exato. mas cara, dentro. E é legal também que você acabou virando um case de estudo, né? Para os caras Exato. de ligar, porque eu também fico, às vezes, chateado, entre aspas, com os médicos que estiverem ouvindo, por favor, não fiquem chateados comigo. Eu estou falando no sentido que muitas vezes querem cortar a atividade física, mas de como incluí-la como um aliado, né? Não é isso, né? Você não vai fazer teste de FTP todo dia, não era esse. Bom, Mas tirar o esporte de quem está conectado ao esporte o tempo inteiro, cara, eu acho que te joga num buraco, né? cada caso é um caso, né, Uhum, Gabriel? Eu falo que assim, eu sempre fiz esporte, né? Então, meu caso é bem diferente da maioria dos casos de tratamentos oncológicos, né? uhum. Eu lembro muito bem que quando eu estava na UTI, assim, foi tão rápido assim que eu entrei na UTI para ficar 3 dias na UTI. Após a cirurgia, eu fiquei um dia, cara.
Caraca, Então, um dia o médico olhou e eu já estava conversando normal, não, você já vai para o quarto. Eu lembro muito de olhar para o lado e, e ver as pessoas assim, né, que estavam se recuperando também, assim, muito ruim, cara, sem massa magra nenhuma, não conseguia levantar caraca. o braço, sabe? Então, é algo assim que eu até deixo um recado aqui para todo mundo agora, falando realmente com um profissional aqui de educação física, um professor de educação física, músculo, músculo. A gente tem que ter músculo, porque músculo salva a vida. Ali, ó, foram em três, vamos pensar assim, em 3 meses, eu perdi 4 quilos de músculo, só músculo. Então, se eu não tivesse esse músculo, cara, esses Sim. músculos, né? Então, serão os músculos que vão nos sustentar na nossa velhice. Então, se você tiver que escolher uma atividade física, faça musculação. Eu faço isso, falo isso para os meus alunos de triatlo. Se for preciso, eu tiro um treino seu de triatlo para você fazer a musculação pelo menos uma vez na semana, para você pelo menos preservar a sua massa magra, porque é isso que vai te manter ativo lá na frente. Então, tenha muito esse cuidado para tem muito triatleta aí que até fala, não, eu tenho que perder um pouquinho de músculo para ficar mais leve. Não faça isso não. Não faça isso não, porque lá na frente, pensando a longo prazo, isso aí pode salvar a sua vida. E hoje eu vejo que realmente é algo muito importante na nossa vida, muito mesmo, assim. Ah, e você acabou de me dar um tapa na cara, porque hoje, mais cedo, eu tava na academia, fui nadar, e aí encontrei um amigo meu, ele, cadê você na musculação? Eu falei, cara, calma que eu tô viajando e tudo, voltei agora, eu vou encaixar, mas encaixei a natação, tô encaixando pedal e tudo. Ele né, pedal e corrida tu arruma tempo pra fazer, né, musculação não. Aí, ó, Situação é brava, tomei, né? tomei essa agora, mas isso é verdade, cara, acho que Deixa não, tem deixa de que... fazer não. E, e e fazer Brasília um ano depois, cara. De onde, como é que veio essa ideia? Como foi esse desafio? E como foi estar ali de novo depois de tudo que Ah, aconteceu? foi algo assim surreal, surreal assim, como eu te falei, minha vida agora tudo tem um propósito. Então foi muito engraçado como aconteceu isso, porque eu já falava para as minhas médicas, né? Eu falei, eu vou voltar a fazer triatlo, eu vou voltar a competir. E aí só que elas não entendiam como é que ia ser o negócio, né? Então eu já comecei a treinar, não parei de treinar, então já conseguia aumentar a intensidade dos meus treinos, fazer mais volume, fazer mais intensidade. Falei, cara, vai dar certo. Mas o primeiro ponto para me fazer Brasília, eu coloquei na mão de Deus. Falei, Deus, se for da sua vontade que eu faça Brasília, me dê a direção. E Brasília, Ironman, né, na verdade, você sabe como é que está a inscrição. Eu não tinha nada. Eu não tinha inscrição, eu não tinha bicicleta, eu vendi minha bicicleta para pagar a parte do tratamento também. Então eu não tinha nada para fazer a prova. E aí eu falei, então vamos ver Deus agindo agora. Se for para me fazer, Deus vai agir. Gabriel, assim, na hora que eu decidi, falei com a Karen, falei, então vamos correr atrás agora. Deu uma ligação, consegui inscrição. Uf, na hora, assim. Cara. Falei, opa. E eu já estava treinando, né? Aham. Já estava treinando ali. E aí eu falei, cara, eu estava treinando uma road, eu tenho uma road, né? E eu falei, pô, tipo, podia ter uma bicicletinha de triatlo, né? Para fazer a prova lá, para treinar e tal. E aí, só que tava no meu coração isso. Mano, Deus, sei lá, a gente conseguiu inscrição na sexta-feira. No domingo, o Santiago me ligou. Falou assim, Fera, acabou de entrar uma bicicleta aqui para mim e eu tô deixando ela no Gabriel, que é o mecânico aqui de Goiânia. Passa lá, pega a bicicleta, termina de fazer o ciclo e faz a prova com ela. Falei, caramba, eu sem bicicleta. Falei, não, tá, eu vou passar lá então, eu vou pegar a bicicleta. Gabriel, quando eu cheguei lá, eu sempre rodei de Cervelo. Adoro Cervelo. Assim, a bike, se eu fosse para me escolher, é Cervelo. Hum. Bicicleta do meu número, pé de vela do meu número. Cara, bicicleta pronta para prova. Zip 404, 808 atrás, bike top. Peguei a bicicleta, subi na bicicleta. Gabriel, não mexi 1 milímetro no banco. Pra falar assim, mexi na bicicleta. Só sentei e pedalei. Falei, caramba, Deus é rápido. Deus Deus está é ligeiro rápido. aqui. Deus é rápido, agindo. Então,
Então, a partir daí eu falei, a gente vai para a prova, a gente vai fazer a prova, aí já virei a chave e aí fui para a prova, aí fiz aí acho que foi 6 semanas de ciclo, certinho, treinando certinho, forte pra caramba, treinando, fazendo altos treinos forte mesmo assim, e me gerou confiança. E aí a gente foi para a prova, mas com um objetivo muito maior, como eu te falei no nosso Uhum. brief ali, tá? Que zero de pensamento em performance. Não estava pensando em performance no momento nenhum. Tanto que em todos os treinos meus aqui, até os treinos de corrida ali, eu fazia no simulado, eu fazia sem relógio, porque eu não queria saber, porque eu falei, cara, eu vou entregar o que eu consegui. E foi assim. A gente foi para a prova, foi uma coisa assim surreal, porque a gente tinha um propósito, né, de realmente mostrar essa parte da superação, né, que como eu já te falei assim, eu não um diagnóstico não direciona a minha vida, não direciona a vida de ninguém quando você realmente tem algo maior do que um diagnóstico, né? Então, a gente realmente não deixou isso. E na prova, a gente reuniu durante ali aquele final de semana, minha família, meus amigos, o povo da igreja, estava em peso lá, a Kai mandou fazer camiseta, e foi uma coisa assim, cara, foi algo assim tão surreal. Eu falei assim, linda, não teve nenhuma chegada na minha vida de triatlo, e assim, eu já fiz muitas provas. Nada se compara à chegada que eu tive em Brasília. Nada, nada se compara a ver todo mundo ali, a ver nos olhos das pessoas, todo mundo ali chorando e sorrindo ao mesmo tempo. E assim, e não foi uma prova fácil, porque na corrida ali eu tive uns probleminhas ali de estomacais ali, né? Enfim. Mas acho que até nisso Deus foi glorioso, porque eu cheguei sozinho lá no pórtico. Quando eu cheguei, não tinha ninguém. Aí deu uns vídeos mais bonitos, que dá para tocar ainda mais as pessoas. Eu falei, cara, Deus é cuidadoso até nisso. Deixou eu passar sozinho no Porsche lá para me fazer um videozão legal, para me tocar mais as pessoas ainda. Mas assim, cara, foi realizar realmente um sonho e saber que eu estou de volta no jogo com um novo propósito, sim. E que realmente eu gosto dessa parada do triatlo, eu gosto mesmo do sofrimento ali do dia a dia, do treino, da rotina, e que realmente é uma sobrevida que Deus me deu, que eu vou aproveitar ao máximo possível isso, não só nesse âmbito de performance, né, Uhum. porque o triatlo ele tem muito, né, o triatlo é um esporte, Sim. né, essa parte da performance, do ego, né? Eu quero realmente mostrar, tentar mostrar um lado diferente, sabe, disso. E é um propósito novo. Vou continuar competindo, quero sim estar no meio do esporte, que eu acho que isso é uma ferramenta que Deus me deu para mim atingir outras pessoas. Uhum. E com certeza eu vou usufruir disso e vou fazer disso algo novo na minha vida, cara. Eu quero fazer. Eu agora até confessar, eu ia estar lá na tua chegada, mas eu tava falando com a Gigi e tudo, e eu não sabia, velho, porque tu não sabia dessa história do meu pai, e eu falei, cara, quando o Rodolfo chegar, já sou chorão, já choro, tem um monte de chegar, tem um vídeo com o Tacone, o pai do Tacone faleceu ano passado, aí eu choro, o DJ ano passado, eu sempre choro. Eu falei, cara, o que que vai ser quando o Rodolfo chegar, cara? Porque pra mim, pô, vai ter toda essa história. Só que, cara, tinha que levar o meu funcionário no aeroporto e aí começou aquela confusão de vai e eu só, Gigi, cadê ela? Ó, o Rodolfo tá caminhando na corrida. Aí quando eu vi, falei, puta, falta uma hora o Rodolfo chegar e eu vou no menino, não sei o que, vai pra lá e vai pra cá. Aí eu falei, cara, não vou conseguir pegar a chegada do Rodolfo. Mas eu também, de novo, eu não sabia também como é que eu ia estar preparado Emocionalmente para ali. esse momento. Não faço ideia. Mas cara, eu acho que foi. É muito louco, né, velho? Tudo isso que acontece, como acontece, e principalmente, cara, porque, como eu te falei, né, eu vi o diagnóstico que você recebeu, minha família recebeu, né? E eu lembro, cara, que um amigo meu falou, cara, eu tenho um médico aqui em São Paulo que é, pô, mega blaster, é especialista nisso e tal, uma médica, perdão, conversei com ela, que eu falei, não, meu pai tem GBM, cara.
a cara dela na hora Hum. era, ó, legal, Não de tem o que novo, fazer, né? como é que é? 9 a 12 meses, tem lá um intervalo Isso. lá, e falou, Brel, é isso. Pode ser alguns passam, aí falou, cara, duas caras, uns passam, não sei o quê, mas, tipo, a cara dela na hora já falei, caralho, o negócio Você fez. é sério. E aí falar que um ano depois tá fazendo um meio Iron, tá ali, tá vivendo e o esporte ainda na sua vida, mas agora com um outro propósito, fazendo, pô, cara, é lindo, cara, é lindo de ver isso aí. Ah, É, cara, assim, nada vem na nossa vida por acaso. Eu não acredito no por acaso, não, sabe, Gabriel? E se Deus permitiu que isso entrasse na minha vida, cara, é porque Ele quer fazer algo maior em cima disso. Ele já está fazendo. Você não tem noção, cara, o tanto de gente que a gente está ajudando só pelo Instagram, de repassar nosso testemunho, de hum, ajudar realmente as pessoas que estão passando por esse processo a ter coragem para passar, a ter coragem de fazer algumas coisas tipo, a pessoa nem quer sair de casa, de medo, né, de acontecer alguma coisa. Então, realmente, eu e a Kari, a gente tá muito forte nesse propósito de ajudar essas pessoas, sabe? A gente está pensando em algo, fazer algo maior para tentar abranger mais gente, né? E é isso, cara. A gente tem que ter um propósito na nossa vida, porque vai chegar um momento, Gabriel, porque aconteceu comigo, que a gente tem uns vazios que nada preenche, cara. Nada. Um triatlo não vai preencher, uma bicicleta nova não vai preencher, um carro novo não vai preencher. E aí você começa a pôr os pontos de exclamação, né, da nossa vida, cara. Então a gente realmente mudou a nossa vida 3 anos atrás ali, resolveu entregar a nossa vida para Jesus ali e tudo mudou, cara. Aqueles vazios que antes a gente não conseguia preencher, a gente está preenchendo agora, porque a gente tem um propósito muito forte no coração, que Deus colocou na nossa mão e a gente não vai desperdiçar isso, porque é algo muito ruim aos olhos humanos aí, aos olhos do mundo, né? Mas que Deus está fazendo algo muito bom com isso, está transformando hum. esse diagnóstico, essa doença, em algo muito bom para outras pessoas. Então, eu me vejo realmente como um instrumento que Deus está me usando para me atingir outras pessoas que não têm essa, não falo essa capacidade, mas ou essa coragem Uhum. de encarar o câncer, um tumor, do jeito que eu estou encarando. E, como eu te falei, a gente tem duas opções: ou entregar, ou encarar e fazer algo bom de uma coisa ruim, né? Pegar um limão e fazer uma limonada bem docinha. É o que eu estou tentando fazer e é o que eu vou fazer, cara. Não tem outro caminho. Eu não tenho outro caminho, cara. Eu não vou me entregar. Como eu te falei, eu tenho sonhos e eu quero viver esses sonhos aqui na Terra ainda. Eu vou viver, cara. Eu tenho certeza que eu vou viver. Não tão docinha que a cara não deixa mais você botar açúcar. Não deixa. Ah, Stevia, põe Steviazinho. E, cara, como é que foi a reação dos médicos quando você falou também que fez a prova e tudo? Cara, eles me apoiam em tudo, porque eles já entenderam como é que é a minha vida. Uhum, E assim, a resposta que eu tive ao tratamento, eles não sabem explicar, porque é algo que quase ninguém faz, né? Treinar o jeito que eu treino, enfim, a vida que a gente realmente mudou. Então, é meio que um protocolo novo, literalmente para eles, assim, uhum, sabe? Como eu te falei, cada caso é um caso, a gente tem que saber entender até onde a pessoa pode ir. Mas ligou um botãozinho diferente para eles também, sabe? Assim, uma outra coisa que aconteceu também, ali dentro do hospital, cara, comida de hospital, da maioria dos hospitais, não estou falando dos hospitais uhum. mais, mais não falo de luxo, que tem um poder aquisitivo maior ali, a alimentação é muito ruim, cara. Pô, chegava comida no quarto para me comer, mingau de maisena, umas comidas assim. Eu falei, cara, não vai com a cara e veio aqui, nutricionista. Você não vai comer isso nunca. A gente pegou autorização lá do hospital, mudou minha dieta. E isso reverberou no hospital, porque os médicos começaram a procurar a Karen para mudar o plano alimentar dos pacientes do próprio hospital ali, porque viu que a minha recuperação estava muito em função da minha alimentação e do que eu estava fazendo. Então, Cara, isso já deu uma mexida, a gente já começou a ver algo muito positivo nisso, sabe? uhum. Então,
é isso, é tentar realmente movimentar. E os médicos, cara, quando eles viram meu vídeo, não acreditam, né? Assim, mas todos torcem muito por mim, viraram nossos amigos mesmo, assim, cara, amigos mesmo, assim. E uma coisa, cara, essas pessoas são muito iluminadas, cara, porque lidar com essa doença todo dia, e não só com a doença, é entregar a notícia Sim. para o paciente, cara, é algo muito duro, muito duro. E assim, eu oro muito pela vida deles, porque fui abençoado com os médicos que Deus colocou na nossa vida, porque nos entregou com tanta simplicidade, com tanto amor, cara, essa notícia para a gente, nos trata com tanto amor que diminui, sabe? Diminui o peso do que realmente a gente carrega, né? Algum deles já virou triatleta, ainda não conseguiu converter ainda. Ainda não, mas já virou corredor, mas ainda virou. Vai vir, o golpe está chegando. Tá chegando. E qual é o próximo? Já tem um próximo objetivo, cara? Agora que você também fez esse check De, aí. de prova ainda não, assim, esperar a poeira baixar um pouquinho agora, mas assim, tô treinando normalmente. Eu tenho um sonho ainda de fazer o Ironman, tá? De fazer o full. Não sei se vai ser o ano que vem, mas eu quero fazer um full. Quero fazer um 70,3 até o final do ano Uhum. ainda. Quero voltar a performar, quero ver se meu corpo ainda está bom para tocar o terror ali mesmo, sabe? Quero, eu tenho essa vontade ainda, sabe? Mas eu quero fazer um full ainda, eu quero entregar um full, cara. Quero para honrar ainda mais Hum. tudo que aconteceu na minha vida, cara. O... Nossa, eu ia te perguntar agora, me fugiu, mas o. É, também deixar o corpo adaptando, né, cara? Botar um full agora, Exato, principalmente a tua imunidade, imagino exato, que é a exato. chave ali que tem que tomar muito cuidado também, né? Gabriel, mas engraçado que em todo o tratamento eu nunca tive meus marcadores sanguíneos de tudo ali tão Caraca. bons. Tão bons, cara, porque assim, a gente mudou tanto, minhas plaquetas nunca baixaram, nada, cara, assim, e algo, assim, até muito, serve até como um alerta não, como um conselho aqui, Uhum. que no final do meu tratamento, a minha testosterona foi lá para baixo, né? A gente fez o exame, estava lá 147 minha testosterona, né? Então, bem baixo, por conta de todos Sim. os remédios, né? E aí tinha até indicação para a gente entrar com a parte hormonal, tal, para subir. Aí eu e a cara a gente tomou a decisão de não entrar com nada exógeno aí, né? Porque eu estava Uhum. bem, não estava sentindo mal por conta disso. E a gente realmente mudou, comecei a fazer uma musculação mais de membros inferiores ali e tal, com alimentação. E aí, por incrível que pareça não, por tudo que Uhum. a gente fez o último exame agora, minha testosterona foi lá para 450. Caraca. Então, uma simples mudança de Uhum. estilo de vida, de alimentação. Então, assim, é meio que um alerta para Uhum. todo mundo aí que hoje tá muito em alta, né, a reposição hormonal e tal, e muita gente faz sem precisar, Sim. né? Então, eu estou pegando um caso extremo, que é o meu, que eu consegui aumentar a minha testosterona só com alimentação, com estilo de vida, que sirva de exemplo aí para a galera não ficar se entupindo realmente É. de hormônios sem necessidade, né? Assim, eu não sou contra, de verdade, em níveis fisiológicos, eu acho que se a pessoa precisa, principalmente Sim. pessoas que estão passando por um tratamento e que vai lá para baixo mesmo, eu não sou contra de jeito nenhum. Mas a partir do momento que tem a necessidade, se não tiver necessidade, e assim, a gente vê muita gente que Uhum. está fazendo isso sem necessidade, né? É, procurando um atalho ali, né, pra Um resolver rápido atalho, e exato, exato. E aí é caminho sem volta, né? é, total. Porque é isso, né? Se você não mudou, teu corpo não vai produzir, Não não vai vai voltar aos produzir, níveis normais, não vai então você vai ter que ficar procurando ali, né? ter. Exatamente. O que eu ia falar é que você falou aí, né, que sofreu um pouco lá no final da corrida, mas você caminhou, né? Teu vídeo saiu bem bonito, inclusive Aham. você com a Kari ali, mas que não teve nada a ver com tratamento, né? Ainda teve o perrengue Nada. 3 dias, 4 dias É, depois ainda, né? Antes, exato, perdão. é. Isso a gente fez até um vídeo semana passada para explicar isso, que muita gente achou que tinha algo a ver com o tratamento. Aham. Não, zero.
do tratamento, não tive, a gente terminou o tratamento acabou no dia do meu aniversário, dia 22 de dezembro, tive a minha última sessão de quimioterapia. Então, dia 22 a gente acabou e de lá para cá correu tudo super bem. E o que aconteceu lá na prova não teve nada a ver com o tratamento. Foi realmente uma gastroenterite. Lembrei do nome. Gastroenterite que eu tive desde quinta-feira, então eu já estava com a diarreia muito forte, então minha flora intestinal foi embora, e aí na parte do ciclismo eu não consegui comer nada, não consegui beber nada, então eu já sabia que ia dar um problema forte na corrida ali. Mas eu estava com o propósito de terminar a prova, porque era algo maior ali que eu estava buscando, né? Mas não teve nada a ver com o tratamento. E não era a gastroenterite que ia te derrubar, né? Depois de tanto. Nunca, mano, você não tem noção tanto que a gente fica forte. Não derruba, mano. Agora, cara, é uma rocha mesmo. É isso. Velho, cara, muito bom ouvir a tua história, teu testemunho aí, enfim, como para mim era um podcast pessoal também, de uma história Oh, que eu queria bacana. ouvir de sucesso em meio a tantas, o que você falou dos médicos, né, cara? Pô, médico oncológico é porrada o tempo inteiro É e tomar, cara. é legal ver os casos, porque na hora que aconteceu, né, como eu falei, meu pai, eu já pensei nos pontos positivos, nos exemplos positivos. Então, eu espero também que esse nosso papo chegue para pessoas que talvez estejam passando por isso, algum familiar próximo, porque eu nunca tive dúvida que o esporte, a fé, né, independente da fé que a pessoa Sim, tenha, mas o esporte, a exatamente. alimentação fossem tripés ali, fosse uma força para poder passar por essa e acreditar, né, no tratamento e que é isso, né? Não, eu vou vencer, porque você é um vencedor na vida e vai vencer ali. Amém. E, cara, que bom, é bom te ver aqui, bom contar essa história com esse final feliz e outros finais felizes Obrigado. virão, muito mais provas, Amém, cara. filhos e Amém. mais 90 anos aí de triatlo, de Amém. resenha. Se Deus quiser. Mas obrigado, cara, obrigado por abrir o coração aí também, compartilhar e por dividir essa história com a gente. Ô, Gabriel, eu te agradeço o espaço. Você é um cara muito querido no meio, assim, cara, de nunca, não tô puxando seu saco, não, mas você é um cara que eu nunca ouvi ninguém falar mal, né? Então, parabéns pelo trabalho que você faz. Eu acho que a gente tem que levar o triatlo para a casa das pessoas e você faz isso muito bem. Parabéns mesmo e obrigado por abrir esse tempo, esse espaço para mim aqui, para me contar um pouco do meu testemunho e que eu possa realmente ajudar outras pessoas, que acho que esse é o maior propósito da nossa vida, igual você ajuda tanta gente aí com o seu Pomo do Tri, né, com tudo que você faz ali, né? Então, eu quero também, através do teatro, através da minha vida, através da minha história, ajudar outras pessoas que eu tenho certeza que isso aqui que aconteceu comigo não é por acaso. Se aconteceu, é porque eu tenho algo a entregar para outras pessoas. Pronto, ó, já tô eu chorando aqui. Ô, mano, Ai, que ai. isso. Bem, isso, meu amigo. Então nos vemos. Vai estar em Floripa? Vai estar com o time lá ou não? Eu quero estar lá porque eu vou estar com os alunos lá, eu quero estar acompanhando eles lá, cara. Vamos lá. Você vai Aquele estar velho lá? golpe, né? Vai assistir para ano que vem estar lá dentro, né? Ai, é loucura. Ai, é loucura. É isso. Pô, vou estar lá, então a gente se encontra lá, resenha mais um pouco. Mas obrigado, cara. Combinado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o espaço. Eu sempre estou à disposição aqui, mano. Fica com Deus. É isso. Se me permite, vou dedicar esse episódio aí, ferrou, a meu pai, que, enfim, é, É uma honra, é Gabriel. uma, Uma honra para mim, dedicar de ao velho verdade. que passou, sei a dificuldade que é e é isso. Obrigado Tamo pelo teu junto, meu irmão. exemplo e, vamos, chega de chorar. Floripa a gente tá lá sorrindo, resenha. Amém. Com Deus, Valeu. mano. Bom, galera, Obrigado. esse foi mais um MT Cash, com muitas lágrimas, mas nos vemos na semana que vem. Valeu. Lágrimas de alegria. É isso.